Bolsonaro colhe o que planta. Desde a facada até o dia da prisão do Fabrício Queiroz, operador financeiro seu e dos seus filhos, Bolsonaro vem colhendo tudo que planta. Por quê? Lembremos-nos do período da campanha, do comportamento excessivamente acirrado, agressivo, divisionista, que foi desenvolvido pelo então candidato Jair Bolsonaro. Quando eu observei aquele episódio da facada, a primeira coisa que me veio à mente foi a seguinte mensagem: violência gera violência. Passada a campanha, muitos diziam que na verdade o comportamento de Bolsonaro iria mudar, iria ser outro, como se ele fosse outra pessoa. Mas nós temos um ditado na região Nordeste que diz o seguinte: cajueiro não dá coco e coqueiro não dá limão. É até letra de uma música, inclusive. Então não dá para esperar algo diferente do que o próprio Bolsonaro, como deputado federal, foi durante 30 anos, alguém que inclusive foi expulso do Exército Brasileiro. E um detalhe importante: no decorrer do seu mandato de presidente da República, começou a colecionar adversários e inimizades, principalmente de ex-aliados, inclusive ex-ministros com quem gerava atritos diariamente e depois colocava para fora, ou os próprios saíam do governo mostrando a verdadeira face do que é, de quem é, de como se comporta o próprio Bolsonaro e a família Bolsonaro. Até então, tudo estava, de certo modo, calmo entre aspas. Para Bolsonaro, inclusive, guerra é paz, então nada de calma. Porém, os seus ataques vinham sofrendo o efeito que ele desejava. E chegou ao ponto de começar a atacar as próprias instituições, uma por uma: Supremo, Congresso, participar de movimentações, de manifestos a favor de ditadura militar, de golpe militar, de intervenção militar, atitudes antidemocráticas. Estava lá a presença do presidente no meio, dava declarações ora apoiando, ora dúbias, depois dizia que era tudo mentira, que era culpa da imprensa, até que chegou o momento que as instituições começaram a mandar nota de repúdio. Chegou um momento que eu fiz até um comentário, está aí no nosso canal do YouTube, que já não aguentava mais tanta notinha de repúdio e nada de concreto contra o próprio Bolsonaro. No meio de tudo isso, já havia sido descoberto o problema do Fabrício Queiroz, mas parece que a coisa estava andando devagar, estava se segurando aqui, segurando acolá, apertando um parafuso aqui, um parafuso acolá, mais ou menos no seguinte sentido: deixa ele governar, ele foi eleito, então vamos deixar ele governar. Só que chegou um ponto que o desgoverno é tão forte, que o ataque às próprias instituições tem sido tão forte, tão escancarado, que fica difícil haver qualquer tipo de conciliação, por mais que ainda hajam alguns que desejam esse tipo de coisa, talvez por interesses outros nada republicanos. E aí nós nos deparamos com a seguinte situação: finalmente algumas instituições começaram a responder, a reagir, não mais com aquelas notinhas que estavam enchendo as caixas postais de todos os profissionais da imprensa, mas a responder com ações práticas, com atitudes práticas. E aí nós tivemos algumas delas, que foi o avanço do inquérito das fake news, tanto em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, que pode cassar a chapa ou pelo menos o mandato de Bolsonaro pela campanha ilegal que foi desenvolvida, baseada em fake news e com disparo em massa de mensagens, como também o posicionamento, quase que a unanimidade do próprio Supremo Tribunal Federal, menos o ministro, que posicionou-se pelo prosseguimento, pela apuração do inquérito das fake news, inclusive ataques contra o próprio Supremo Tribunal Federal, instituição democrática. Tivemos também a pressão, depois da participação do ministro da má educação, Abraham Weintraub, onde, diante de comportamentos ridículos, sucessivamente
passou a ter uma atitude de participar de manifestação que ataca as instituições democráticas. E aí sofreu uma dura imposição, uma forte pressão por parte das instituições, Suprema Corte, inclusive de ministros, para que o próprio fosse demitido. Bolsonaro fez um acordo, está aí a sua demissão. E aí também uma série de outras coisas, né? Também de quebra de sigilo de financiadores e operação da Polícia Federal contra financiadores do que é conhecido como Gabinete do Ódio, que dissemina a quebra de reputação das pessoas, né? Quando não apoia o governo, então vamos investir no ataque àquelas pessoas para acabar com a reputação delas, o Gabinete do Ódio, como disse a deputada Joyce Hasselmann, ex-bolsonarista, e ainda foi contra os próprios financiadores, empresários que pagavam para disseminar mensagens, inclusive antidemocráticas, né? Deputados federais, que inclusive, como diz a própria Procuradoria-Geral da República, o procurador foi nomeado por Bolsonaro, estava muito quietinho, muito calado, também passou a reagir e agora eles já acusam parlamentares de usar dinheiro público para manter o Gabinete do Ódio, disseminando notícia falsa e acabando com a reputação das pessoas que se posicionam contrária ao governo ou que fazem a crítica. Então, todo esse esquema do próprio Bolsonaro vem sendo desmantelado momento a momento, parte a parte, sobretudo nas últimas 2 semanas. E aí veio, sem dúvida, talvez uma pancada mais forte para ver se Bolsonaro entende, que é o prosseguimento das investigações contra o Queiroz. Cadê o Queiroz? Agora apareceu o Queiroz. E olha que curioso, lá em Atibaia, Queiroz. Mas tem aí uma coisa muito grave que ainda precisa ser esclarecida. Mentiu descaradamente o advogado de Bolsonaro, o advogado da família de Bolsonaro e do próprio Queiroz, que não sabia onde ele estava, mas estava na fazenda deste advogado de Bolsonaro e da família dele. Tudo isso precisa ser colocado com detalhes para a opinião pública, tem que ser apurado. Queiroz agora está preso e a gente espera que haja uma delação premiada, para que ele diga a verdade sobre tudo o que está acontecendo. Não só os crimes de desvio de dinheiro público, de lavagem de dinheiro, de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, praticadas por Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, filho do presidente Jair Bolsonaro, mas também pelo próprio Bolsonaro, através da ligação de todo esse esquema familiar e político e de corrupção com as milícias do Rio de Janeiro, com a morte de Marielle Franco, que é uma das coisas que muito se fala e parece que vai aparecer, a queima de arquivo do policial que fazia parte desses milicianos, sabia muita coisa e acabou assassinado numa operação, entre aspas, policial. Então agora parece que o jogo está virando, que as instituições brasileiras estão dando as suas respostas, Ministério Público do Rio de Janeiro, Polícia do Rio de Janeiro, Polícia de São Paulo, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional passando por esses processos também. Enfim, o que o povo brasileiro espera é transparência acima de tudo, né? Não é o governo dele acima de tudo, é transparência acima de tudo. Vamos apurar tudo aquilo que tiver de errado e tem que haver punição. Ninguém aguenta mais notinha, notinha, notinha. Não, chegou a hora das instituições democráticas reagirem sob pena desse que hoje está no poder, Jair Bolsonaro, tentar algumas iniciativas, por mais que a gente não acredite que sejam capazes de acontecer, mas de tentar perturbar ainda mais ou mesmo quebrar o regime de democracia que nós vivemos, né? Não é democrático defender o próprio fim da democracia, intervenção militar, e lugar de forças armadas é o lugar de uma instituição de Estado, do Estado brasileiro, não de um governo para proteger quem quer que seja, muito menos um poder moderador, porque Força Armada não é poder. Forças Armadas não são poder, muito menos poder moderador, que será coisa do período do Brasil Império, menos ainda de um presidente da República, seja ele quem for. Então, estão feitas as considerações e está muito claro, ao longo do tempo, como a história vai mostrando realmente quem é quem,
mostrando, tirando a máscara de cada um, mostrando as verdades dos fatos, que talvez se tivessem aparecido no período de campanha, nós tivéssemos hoje uma outra realidade no Brasil. É o nosso comentário, é a nossa reflexão de hoje.